Aleluia, bom dia. Muito bom estar aqui com Jesus, é muito bom ser renovado. Eu gostaria muito que você abrisse teu coração e deixasse o Espírito de Deus ministrar você. Na quarta-feira nós estávamos falando um pouco sobre a fé verdadeira, né? E olhando realmente para a maneira de crermos, da maneira de enxergarmos o Evangelho e de agir em fé. É necessário a gente entender se a nossa fé realmente é uma fé genuína, porque uma fé genuína, ela produz frutos. Uma fé genuína, ela produz transformação na vida das pessoas. Eu estava falando com alguns irmãos, e uma das áreas que a gente gosta, eu gosto de praticar musculação, eu gosto de fazer exercício, e uma verdade é o seguinte: muitas pessoas hoje estão nas academias fazendo exercício, e acreditando que o que elas estão fazendo vai mudar o corpo dela, vai trazer uma saúde para ela, vai trazer um bem-estar diferente. E eu acredito que sim, só que, amados, uma verdade é a forma que você faz. Existem alguns pontos, não é só ir para a academia, você precisa também ir além dos seus limites, você precisa se alimentar bem, você precisa dormir bem, e nisso, fazendo essas três coisas bem, você vai ter resultados verdadeiros e genuínos. Então, pessoas passam tempos na academia e não têm resultados, porque elas não estão fazendo como deveria ser feito. E a nossa fé também é assim. Se você diz que tem fé, se você diz que crê em Jesus, e você é uma pessoa que está aqui nessa manhã para ser aperfeiçoado, para ser transformado, coisas precisam mudar na sua vida, sabe? Resultados precisam existir. O homem interior seu precisa ser diferente. A sua vida precisa viver, precisa experimentar da prosperidade de Deus, desse amor desse Deus. Você precisa crescer nisso. Então, na quarta-feira nós estávamos falando sobre uma fé verdadeira, e esta fé verdadeira não é simplesmente nós termos um pensamento positivo de que as coisas vão dar certo. Não é simplesmente você levantar as mãos e olha, eu tenho fé que se eu levantar as mãos e aceitar Jesus, e Ele começar a ser o Senhor da minha vida, e eu confessar com os meus lábios, eu vou agora viver uma vida totalmente abençoada por Ele. Não, a fé verdadeira não é simplesmente levantar as mãos, não é simplesmente nós estarmos aqui no culto e dizermos assim, te exaltamos Jesus, te adoramos neste lugar, e está tudo certo. Não, a fé verdadeira inclui colocar os nossos desejos e vontades diante do governo de Deus, alinharmos os nossos sentimentos, nossos corações, segundo o coração do Pai. Essa fé verdadeira transforma as nossas vidas, amém? Até esquentar a voz. Amém, queridos? Então, se você quiser ouvir mais sobre isso, está lá no YouTube, a pregação de quarta-feira, a fé verdadeira. E eu quero continuar falando sobre fé. Eu quero continuar trazendo ao nosso coração essa mensagem, porque a fé, queridos, é o princípio de tudo, do começo, do meio e do fim da nossa jornada com Deus. E se nós vamos caminhar, e nós queremos chegar ao fim, ao grande dia, e conquistarmos aquilo que o Senhor preparou para nós, nós precisamos então realmente entender, se eu começo essa jornada com Deus, com fé, e a fé é acreditar no que Ele fez, na sua promessa, na sua graça, a fé também vai me fazer permanecer caminhando, a mesma fé vai me levar até o final, e eu preciso então ter uma fé convicta, uma fé verdadeira, ok? Então o tema do nosso sermão de hoje é uma pergunta que nesses momentos da nossa caminhada, eu acredito que em algum momento ela ocupou um lugar em nosso coração. Todos aqui em algum momento permitiu com que essa questão, que eu vou dizer daqui a pouco,
que é o tema do nosso sermão, fez morada dentro de nós, nos deixou inquietos, nos deixou ansiosos, nos deixou com algumas dúvidas. E essa pergunta é: será que Deus vai fazer? Então o tema do nosso sermão é: será que Deus vai fazer? Será que Deus vai cumprir aquilo que eu espero? Será que Deus vai abrir esta porta? Será que Deus vai realizar o meu casamento? Será que Deus vai mudar essa situação? Será que a minha família vai ser restaurada? Então essa questão ela nos persegue, e ela está diretamente apontada para uma fé verdadeira, ou uma fé quase que verdadeira. Então ter fé não é desejar muito uma coisa, mas sim acreditar, ou melhor, acreditar ou permitir que Deus governe nossos desejos. Os nossos desejos precisam estar alinhados com Ele. Nós falamos sobre isso em 1 João, capítulo 5, verso 14, diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Deus te ouve. A todo momento o Senhor está te escutando, e com os ouvidos muito atentos. A palavra de Deus diz que Ele se inclina para ouvir o teu clamor. Em outras palavras, Ele está dizendo que a tua voz, a tua oração é muito importante, mas Ele ouve segundo a sua vontade. E aqui nós precisamos conhecer a sua vontade. E eu quero fazer alguma pergunta que nós precisamos fazer para conhecer essa vontade. Por exemplo, na sua vida, olhando para você, você perguntou já para Deus o que Deus quer fazer? Senhor, eu quero saber o que o Senhor quer fazer comigo. Você já perguntou qual é a vontade de Deus para essa situação que você está vivendo hoje, para esses sentimentos que perseguem teu coração? Você já perguntou o que Deus está fazendo comigo, o que Ele está falando comigo? Porque se nós temos que ter fé, nós temos que entender o seguinte: essa fé não pode estar baseada nos nossos desejos, e sim em uma palavra. Nós precisamos acreditar em uma palavra. Deus tem falado ao nosso coração, Deus tem falado o que Ele quer fazer com você, Deus tem falado qual é a sua vontade para a tua vida. Deus tem falado comigo e com você, nos direcionando na nossa vida. Por que eu falo isso? Porque Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E se eu preciso entender que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, eu preciso entender o que eu estou fazendo com aquilo que Deus está falando ao meu coração. Então a fé, ela nasce quando Deus fala, e o meu coração responde ao que Ele falou. Existe uma grande diferença, queridos, entre caminhar sustentado por uma palavra de Deus e caminhar sustentado apenas por uma vontade, um desejo, um pensamento meu pessoal. Sabe por quê? Porque nós mudamos. Hoje você deseja algo muito e amanhã você não quer mais isso, por causa das dificuldades, por causa das lutas, ou por causa da questão que você vai ter como fé, confiar naquilo que você tem. Você vê seus limites e você diz: cara, eu desisto. Mas quando nós temos uma palavra de Deus, a palavra de Deus, ela não muda, ela permanece, ela é fiel, ela é eterna. A palavra de Deus, ela vem para fazer a sua obra em nossas vidas, amém? Por isso nós não podemos ficar se apoiando ao que nós sonhamos e desejamos ou imaginamos, mas sim naquilo que Deus falou ao nosso coração. E muitas coisas, amados, eu acredito, a nossa vida toda, Deus tem uma vontade e um desejo de te abençoar poderosamente.
Então, se nós apoiamos no meu casamento, e se eu ficar o dia inteiro, a vida inteira, pensando assim, essa era a minha vontade, nos momentos difíceis dentro do meu casamento, sabe o que vai acontecer? Eu vou ter dúvidas disso, e talvez eu vou permitir ela entrar no meu coração, dizendo assim, não, essa não era a pessoa para mim, eu vou arrumar uma outra pessoa. E é como muitas pessoas fazem hoje, porque elas se apoiaram no quê? Num desejo delas. Mas se elas se apoiam na palavra de Deus, e Deus é aquele que fala, olha, que você seja homem de uma única mulher, e a ame, e a trate bem, e esta é a palavra de Deus, e agora esta palavra de Deus é onde eu me fortaleço, onde eu coloco meus fundamentos, e eu vou caminhar até o fim, e vou me esforçar, e vou me sacrificar, e o que for preciso, porque eu tenho uma palavra, e se Deus falou que Ele vai me abençoar nesse casamento, Ele vai. É muito diferente, então, amados, nós caminharmos em cima dos nossos desejos ou de uma palavra de Deus. Sabe, nós queremos saber se Deus vai fazer. Eu sei que há uma necessidade, e por causa desse sentimento, muitas heresias são formadas. Pessoas querem descobrir o seu futuro. Pessoas aqui, graças a Deus, acredito que nós aqui entendemos que isso é errado. O Senhor diz que não é para nós procurarmos adivinhas, mas quantas pessoas estão pagando caríssimos aí fora para saber o seu futuro? Concordam comigo que há um desejo? Então, nós queremos saber o que Deus vai fazer, mas não ouvimos o que Ele está falando conosco, nos direcionando. Eu quero saber, porém eu não quero ouvir, é um paradoxo. Então, talvez a primeira pergunta não seja isso que nós devemos fazer. Por exemplo, será que Deus vai fazer? A pergunta não é essa. A pergunta é, eu tenho ouvido a vontade do Senhor? Essa é a pergunta. Eu tenho ouvido a vontade do Senhor? Sabe, Salmo 119, verso 105, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É muito engraçado, porque quantos já conhecem esse versículo? Levanta a mão, amém, glória a Deus, a maioria. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Sabe, uma coisa que eu vejo nesse versículo é que a palavra, ela pode não revelar todo o caminho, e é uma coisa que nós precisamos entender, porque isso é relacionamento. Então, se ela não revela todo o caminho de uma vez por todas, mas ela ilumina os nossos passos. Então, lâmpada para os meus pés, ela está aqui, ó, a luz está aqui, é a cada passo, é a cada momento que eu vou acreditando na palavra. Então, o que é a luz? A palavra, ela nos direciona. Então, a palavra talvez não mostra todos os detalhes da nossa vida, o nome da pessoa com quem você vai casar, a firma que você vai trabalhar, a profissão que você vai ter, mas ela traz princípios para nós, ela revela o necessário para que eu e você possamos obedecer hoje. Então, existe um obedecer hoje. Existe uma palavra que hoje Deus está falando no meu coração, na minha vida, na sua vida, para que a gente obedeça, para que a gente responda, porque ela é a lâmpada para os meus pés, para o meu próximo passo. Então hoje eu tenho algo a fazer, e eu dou um passo, e ela vai sempre estar iluminando os meus caminhos. E por que eu quero fortalecer isso? Porque, de novo, amado, se nós não soubermos ouvir a voz do Senhor, qual é o próximo passo que você vai dar? Qual é o próximo obstáculo que você vai vencer? Qual é a próxima barreira que você vai romper em fé? Qual é o próximo milagre que você vai viver? Qual a próxima bênção que Deus está preparando para a tua vida? Sabe, se não soubermos ouvir aquilo que nos direciona a esse processo, amém? Então a fé não precisa enxergar o caminho inteiro, ela precisa só temer e obedecer à direção de Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você, você tem uma fé dessa? A palavra de Deus realmente, ela é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho? O Senhor, isso aqui realmente te direciona a tua vida?
Nós precisamos entender isso, porque isso elimina essa questão, essa dúvida: será que Deus vai fazer? Deus já fez toda a obra perfeita na nossa vida. Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos. Deus já te deu toda a saúde para você viver os seus anos de vida. Deus já abriu as portas que você precisava que fosse aberta para a tua vida. A questão está em ouvir isso e obedecer, responder a palavra de Deus em obediência. É essa fé que Deus está querendo gerar em nós, essa fé genuína. Porque que andar com Deus é uma coisa muito louca, gente. Andar com Deus é saber que tudo pode mudar da noite para o dia. Andar em fé com Deus é parar de achar que a vida é comum, e parar de ajuntar tesouros dessa terra, de querer colocar a sua riqueza, a sua esperança nessa coisa que passa, que um dia não existirá mais, e começar a colocar a esperança naquele Deus eterno, no Criador de todas as coisas, que é um Deus muito maravilhoso, um Deus sem limites, que nem os seres celestiais o conhecem direito, que nem os seres celestiais, eles olham, a cada vez que eles olham para esse Deus, eles ficam espasmados, eles ficam espantados de tanta glória, de tanta beleza, de algo que nunca se viu. E a gente para muitas vezes só nessa vidinha, de vir para a igreja, ir para casa, e a vida continua do mesmo jeito, nada muda. Cara, a necessidade de ter uma expectativa das grandezas de Deus sobre a tua vida, das promessas de Deus sobre vocês. Ei, amados, vocês são escolhidos para fazer a diferença nessa terra. Sabe, a sua cabeça não pode estar fechada só nessa empresinha pequena que você está vivendo, só correndo atrás, sabe, do dinheiro para comer amanhã, ou para comprar um carro melhor. Ei, isso é muito pequeno, é muito pouco, para que o Espírito de Deus habite dentro de você. Nós precisamos abrir a nossa mente para isso, amém? Então, nada melhor de falar de um cara que experimentou essa fé, que aprendeu a ouvir a voz do Senhor e ser direcionado nas loucuras da vida, dessa caminhada, e é um grande exemplo para nós hoje, amém? Foi assim na vida de Elias. Elias foi um profeta de Deus muito ousado, a gente ouve dele, o homem que clamou e fogo desceu do céu, matou os profetas de Baal, um cara que realmente viveu o sobrenatural, foi arrebatado numa carruagem de fogo aos céus, não viu a morte. Cara, olha o nível de pessoas que Deus quer que você se transforme. Então, antes de Elias viver tudo isso, ele passou por processos de ouvir a voz e obedecer a voz do Senhor. Ele passou, por exemplo, para ele viver uma provisão, ele precisou não negar a direção. Antes dele ser alimentado, Deus mostrou um lugar e ele foi para este lugar. Antes da farinha, do azeite da mulher, da viúva se multiplicar, Deus falou para ele. Então, ele não caminhava perguntando: será que Deus vai cuidar de mim? Essa pergunta não tinha no coração de Elias. Mas ele caminhava ouvindo Deus falar com ele: para onde Deus está me mandando agora? Para onde Deus está te mandando agora? Essa era a segurança de fé dele. Não em conhecer antecipadamente tudo o que ia acontecer, mas sim em saber que, recebendo a direção de Deus e obedecendo aquilo que ele falou,
ele poderia ter paz e descanso no Senhor. Você quer aquietar teu coração, meu amado? Começa só a obedecer o que Deus está falando com você. Então, para isso, nós precisamos compreender 3 coisas. Fala, 3 coisas. O que Deus já falou. O que Deus já falou para você. Sabe? Qual a direção que Ele nos deu? Nós precisamos então, o que Deus falou, qual direção Ele nos deu? E a terceira, se estamos obedecendo essa direção. Então eu preciso saber o que Deus falou, eu preciso saber a direção, o como, e agora, se eu estou fazendo, se eu estou caminhando. Então a fé, ela não começa quando vemos Deus fazer. É isso que você tem que parar de ficar esperando o acontecer. A fé começa quando ouvimos Deus falando e decidimos obedecer. Aqui começa a fé. Primeira Reis, capítulo 17, verso 1. Quem quiser abrir, melhor, por favor, abra. Quem quiser, não. Você veio aqui para isso? Estou me esquentando, estava frio aqui em cima, viu? 1 Reis 17, verso 1. Eu acredito que seja aqui que começa a história de Elias. Ele aparece nessa parte da Bíblia, dos reis, e começa assim. Verso 1. Então Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Sabe, uma coisa que eu acho tão interessante é que Elias é um cara muito ousado. Porque nós não vemos Deus falando para ele aqui, ele sabe das coisas, ele estava vendo a promiscuidade de Israel, a profanação dos templos, os israelitas adorando outros deuses, o rei Acabe, Jezabel, é esse o contexto da história de Elias. E ele indignado com isso, chega à situação e declara: olha, eu declaro, não vai haver mais chuva aqui. E muito bom, sabe, ele anuncia que não haveria mais chuva sobre a terra. Só que o problema é, a seca não alcançou somente Acabe, Jezabel e os israelitas, ela também afetaria o próprio profeta. Em outras palavras, a palavra que nós pregamos, a palavra de Deus, não é somente para os outros, ela é para nós. Ela é uma direção que eu e você devemos viver. Geralmente nós olhamos para a palavra e só cobramos as pessoas e deixamos de lado o eu viver. Por exemplo, é possível nós falarmos sobre perdão e ainda guardar mágoas nos nossos corações? Sim ou não? Quando Elias, ele dá uma ordem àquela palavra, ele estava sofrendo consequências daquilo. Então, não só ouvir a palavra, eu preciso também colocar ela em prática na minha vida. Sabe, é possível nós ensinarmos sobre casamento e não cuidar do nosso próprio casamento. É possível nós pregarmos sobre honra e tratarmos as pessoas com desprezo. Sabe, é possível nós falar sobre amor e continuar respondendo com grosseria, com gritaria, com toda maldade dentro do coração. É possível nós ensinarmos sobre obediência e continuar resistindo ao que Deus tem falado ao nosso coração. Então a pergunta é: a palavra que eu conheço,
A palavra que você conhece, ela governa, está governando o teu coração, a maneira como você vive. A palavra que eu conheço está governando a maneira como eu vivo. A palavra de Deus tem governado o teu coração. A palavra de Deus tem governado as suas ações, a forma que você vive, a forma que você tem andado. Porque se você sabe, ouve, mas não a pratica, não permite com que ela governe, como você quer que essa palavra te direcione para as promessas que Deus tem para você? Posso ouvir um amém? No verso 2, então, depois que Elias declara a palavra, olha o que acontece. Verso 2, capítulo 17. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Sabe, Deus ele não explicou o caminho aqui, ele explicou todo o caminho. Ele falou: olha, você vai para o rio, que chama Querite, lá eu vou mandar os corvos que te sustente. Ele não fala o quanto tempo Elias ia ficar lá, ele não fala como esses corvos trariam esse alimento, de que maneira ia ser. E pensa que loucura, gente. Primeiro, não tinha água. Eu vou para um lugar que tem um riozinho. Se eu for uma pessoa lógica, logo esse rio seca. Corvo, passarinho, trazer comida para mim. Sabe, o que isso parece no nosso coração? O que soa isso? Sabe quando Deus manda você falar bem de alguém que fala mal de você? Sabe quando você ouve Deus falar assim: ei, não grite com a tua esposa? Sabe quando alguém fala, e essas coisas parecem meio estranhas? Isso são caminhos que Deus está nos direcionando a vivermos. Isso é a palavra de Deus nos dizendo: vai para Querite, vai para Riacho, vai para este lugar, porque lá eu vou fazer coisas na sua vida. Faça isso, faça aquilo. Sabe, princípios bíblicos. Ei, perdoe. Ei, seja verdadeiro. Esses são os riachos da nossa vida, e é nesses riachos que Deus vai mandar o sustento. É nesses lugares. Então temer a Deus é levar a sério a sua palavra. Temer a Deus não é só sentar aí não, querido. Temer a Deus é levar a sério a sua palavra, mesmo quando obedecer parece loucura, mesmo quando obedecer não é confortável, mesmo quando obedecer vai tirar coisas dos nossos sentimentos, do nosso controle. Temer ao Senhor é obedecer a palavra dele. E agora eu volto para as 3 perguntas que nós fizemos lá. Sabe, o que Deus já falou para você? Abre os seus ouvidos agora. O que Deus já falou? Deus já falou que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? Deus já falou isso? Sim ou não? Deus já falou que os filhos devem honrar os pais? Percebe os caminhos? Deus já falou que os pais não devem provocar os filhos. Sabe, Deus já falou que devemos abandonar as amarguras. Sim ou não?
Deus já falou que nós devemos deixar a ira de lado, sim ou não? Deus já falou para você parar de gritar, não ter gritaria, sim ou não? Diga para mim. Deus já falou que nós devemos perdoar como fomos perdoados. Deus já falou que devemos amar o nosso inimigo e orar por ele, sim ou não? Sabe? Deus já falou que nós devemos vencer o mal com o bem. Você percebe que Deus tem dado direção para nós? Você percebe que Deus tem nos levado a um caminho aonde, por mais que esteja seca ao redor, não há água, não há alimento, não há trabalho, não há vida financeira, tudo estava sendo afetado quando Elias diz que a água não estaria. O sistema social, econômico, tudo estava arruinado, mas Deus tinha um lugar de proteção. Deus tinha um lugar de paz, mas este lugar de paz é mediante a você se movimentar segundo a palavra dele, aquilo que Deus já falou para você. Deus está falando com você, querido. Muitas dessas áreas aqui não falta uma palavra. A palavra já foi dada para nós. Segunda pergunta. Então, qual a direção que Ele nos deu? Se Deus já falou essas coisas, qual a direção que Ele nos deu? Talvez a direção para esse momento não seja algo extraordinário, porque a gente sempre quer algo fenomenal, estilo Hollywood. Se não for Steven Spielberg, não vale, porque ele é muito louco. Mas geralmente o que Deus tem falado ao teu coração não é algo extraordinário, é algo simples, querido. O lugar de sustento, de provisão para a tua vida está num lugar simples. Talvez a direção é: cuide melhor, cara, do seu casamento. Deixe o celular de lado. Fale menos agressivo com tua esposa. Esposas, ouvem mais o teu esposo. Ele é o cabeça. Olha a direção. Sabe, sobre a questão do perdão. Peça perdão, movimenta-se. Sabe, abandone a gritaria, controle suas palavras, honre seus pais. Sabe, conversa mais com seu filho. Pare de retribuir o mal, volte a servir, seja generoso, cumpra aquilo que você prometeu, as direções de Deus. Não podemos desprezar, queridos, uma direção porque ela parece simples, e as desculpas das pessoas é que, mas isso, querido, isso é o suficiente, isso é o necessário. E a terceira é: estamos obedecendo essas direções? Sabe, esta pergunta ela é mais confrontadora, porque nós podemos saber o que Deus falou e ainda mesmo não obedecer, sim ou não? Nós podemos concordar com a palavra durante o culto. Está todo mundo aqui, eu falo sim ou não, todo mundo faz sim, sim. Eu queria que você, pelo menos, se no teu coração não concordasse, você falasse não. Pelo menos você está sendo verdadeiro. Nós podemos concordar no culto, mas resistir quando chegamos em casa. Sabe, de verdade, o que você aprende aqui, você leva para a tua casa, porque é lá que o Senhor está olhando. Nós podemos levantar as mãos, a dizer que te amo, e chorar, e fazer todas essas coisas, toda essa adoração, vamos dar nome isso. Mas mesmo assim a gente chega no nosso dia a dia, no teu trabalho, no seu convívio com seus amigos, e cara, cadê
a direção, cadê a palavra de Deus como luz para o seu caminho e lâmpada para os seus pés. Por este motivo, essa pergunta do tema desse sermão, será que Deus vai fazer? Corre dentro do teu coração, das tuas veias, gerando medo, angústia, dúvidas. Você pode até pedir uma nova direção, mas enquanto você não obedecer à última, querido, sabe, você está parando. Elias, ele obedeceu ao Senhor. A Bíblia diz que ele não apenas ouviu que deveria ir para Querite, ele fez segundo a palavra do Senhor. 1 Reis 17:5 diz assim que o Senhor falou, Elias foi pois e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então a fé, amado, vem por ouvir a palavra de Deus e reconhecer a direção. Então a fé ouve, e agora eu sei uma direção. O temor genuíno não apenas concorda, ele levanta e obedece. O que está faltando no nosso coração é levantar e obedecer. Aqui tem muitos teólogos, muitas pessoas que têm, não, o AP fala que tem que perdoar, não, mas eu não concordo, não é bem assim. Isso é um teólogo, um falso teólogo. O AP fala, olha, é importante nós dizimarmos, você fala, não concordo também. O AP fala, olha, é importante que pessoas ministrem tua vida, como casamento, a gente ande junto, aí você pega e fala, não, também eu não concordo, eu vivo sozinho, eu vivo na minha e do meu jeito. Parabéns, você está crescendo muito, de verdade, isso é muito bom, você está realmente andando na direção de Deus, não sei qual, mas está. Então, o temor genuíno, ele não apenas concorda, ele levanta e obedece. Quem confia no Senhor não precisa entender tudo, sabe, ele precisa fazer o que o Senhor está falando, cara, está escrito aqui. Por que a gente quer arrumar problema com isso? De novo, se não é realmente para atrapalhar a tua vida. Sabe, existe um lá. Fala comigo, existe um lá. Não é um lá maior, tá? Existe um lá, um lugar. Sabe, um dos meus maiores medos é não viver aquilo que Deus tem para mim. Eu constantemente quero me preocupar com a vontade de Deus para o meu próximo passo. E eu não tenho medo de ir para um lugar para ser sustentado por corvos, ou abrir mão de tudo que tenho, quando Deus fala comigo. E Deus, Ele constantemente tem falado ao nosso coração, e a minha vida é uma vida de desafios. O próximo passo, nós estamos, ano que vem, indo para Florianópolis, e porque Deus falou. Agora, cara, eu não sei o que eu vou fazer lá, eu não sei o que vai acontecer lá, mas eu sei de uma coisa, lá é o lugar que Deus quer que eu esteja. Então tem coisas que Deus já falou para você, que o resultado só vai acontecer se você estiver lá. Eu posso ficar seguro aqui, puxa, está tudo tranquilo, vai dar tudo certo, a igreja está bem, vai tudo ser maravilhoso, está no conforto, mas eu não estou vivendo o que Deus tem para mim. O que Deus tem para mim é lá. E se nós não soubermos desprender do que temos agora, não vamos experimentar o lá. Então existe um lugar chamado lá. No verso 3 ele diz, vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. É nesse lugar, é lá em Querite, que Elias vai ver a provisão de Deus sobre a vida dele.
É no lugar de obediência que eu e você vamos ver as coisas de Deus. Não é porque Deus, Ele só faz se você obedecer, não é meritocracia, é obediência à direção de Deus. É confiança, é fé verdadeira, genuína. Então Deus não disse apenas que sustentaria Elias, Ele também mostrou aonde isso aconteceria. E se Jesus nos deu direção de várias coisas, como vivermos, e nós não estamos vivendo, nós não estamos neste lugar. A provisão de Deus, amado, ela está ligada à direção. Sê tu uma bênção, é isso que Deus falou para Abraão. É essa a direção para a nossa vida. Elias não escolheu o lugar mais confortável. Ele não avaliou se era um lugar seguro, se ia dar certo. Ele simplesmente obedeceu. Então quando Deus fala, ama a tua mulher, sabe, valorize isso, aquilo, outro, não questiona, não fica perguntando se isso é um lugar seguro ou não, querido, obedece, porque é palavra de Deus. Porque é neste lugar que a provisão vai vir na tua vida. Verso 5 diz assim: foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então, a fé de Elias não começou na provisão, começou na obediência. A fé começa na palavra recebida e na obediência àquilo que nós recebemos. Antes de Elias encontrar corvos e todo o mistério, ele precisou caminhar até o Querite. Ele precisou andar. Antes de você ver o sustento do Pai, você vai precisar obedecer Ele. Antes de você ver teu casamento ser transformado, você vai precisar ser um homem manso. Você vai ter que ser uma mulher submissa. Antes de você ver a tua vida financeira transformada, você vai ter que ser uma pessoa generosa, uma pessoa que crê no Senhor, que Ele te sustenta. Antes de ver coisas acontecendo na tua vida, existe uma palavra de Deus que você precisa caminhar. A nossa preocupação, na maioria das vezes, é como Deus vai fazer. Quem está querendo casar aqui e não tem dinheiro para casar? Levanta a mão. Todo mundo, ninguém quer casar aqui? Ou já perdeu essa esperança? Você não quer casar não, Bruno? Você vai? Tem dinheiro, está tudo certo? Tá bom? Beleza. Eu ia profetizar e lembrar uma palavra sobre a tua vida agora, mas você não quer, tá bom, fique em paz. Mas eu tenho certeza disso. E o medo não pode ser se vai dar certo lá ao final. É como nós dois estamos vivendo hoje. Quem está solteiro aqui quer casar? Tá, eu sei, tem um monte. Ninguém quer levantar a mão, vocês não querem. Pelo menos alguém ia ver, né, que você está solteiro e quer casar. Mas de novo, para os solteiros e solteiras, como é que você está tratando seus pais? Conforme a Bíblia diz ou conforme você acha que deve tratá-los? O problema é que a tua esposa ou teu esposo está atrelado a isso. Para que Deus vai dar alguém para você tratar mal igual você trata seus pais? Deus seria ruim, né? Percebe, gente? Que está claro que Deus está falando com a gente? Percebe que a nossa vida, todos os dias Deus tem uma palavra, um cuidado, uma direção, um caminho. É porque a gente está querendo estar preso no extraordinário. E quando são as coisas simples, o lugar aonde Deus irá trazer a provisão. É no básico. Sabe, tem que deixar de lado as preocupações, de onde virá o recurso, quem vai me ajudar, quando a resposta chegará. E a única pergunta que você deve ter é: estou no lugar da direção de Deus? Eu estou no lugar onde Deus me colocou? Sabe, o
O que nós estamos falando, amados, é de posição espiritual. Nós falamos tanto de questões espirituais, não sei o quê. E não vivemos, porque na razão não está dando muito certo. Como que pode? O corvo vai trazer carne e pão para mim? Como que pode? Nós estamos falando de obediência, nós estamos falando de serviço, nós estamos falando de chamado, nós estamos falando de decisão. Então a responsabilidade de Elias era única: obedecer. A maneira de sustentá-lo pertencia a Deus. A nossa parte é só, beleza, Deus, é para ser calmo, então é isso. Essa é a minha parte. É esse o caminho que me leva ao lugar de sustento. Só que sabe o que acontece, amado? No verso 7, diz que o ribeiro secou. Sabe por quê? Sempre vai existir um outro lá. A obra que Deus começa na nossa vida, hoje é uma coisa, amanhã é outra, e sempre vai existir um outro lá. Porque imagine a multiforma da graça de Deus, não dá para a gente compreender tudo isso, o homem não consegue. Então nesse relacionamento sempre vai haver um outro lá. Verso 7, sucedeu que passando os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então Elias estava na onde? Na onde ele estava obedecendo. Mas mesmo ele obedecendo, o ribeiro secou. O que é isso, amados? Deus irá fazer mudanças na nossa vida. Posso ouvir um amém? Amém. E se você não estiver no primeiro lugar, você não vai ouvir o lugar da segunda mudança. Cara, é só se posicionar, as coisas acontecem. Eu sou um exemplo disso. Pessoas que andam comigo sabem disso. É só se posicionar. Eu olhei para o pastor Douglas, agora o Espírito Santo me lembrou. O pastor Douglas, uma vez ele se posicionou, ele falou assim, eu estou sentindo de Deus que não é para eu trabalhar. Fala a verdade, hein, pastor Douglas, essa foi boa, né? Eu imagino a pastora Luana olhando para isso. Esse cara não quer trabalhar, ele está falando que Deus falou para ele não trabalhar. O aluguel atrasou, pastor Douglas? Não, deu uma atrasada, deu, né? Não, porque sabe o que acontece? Porque a gente acha que Deus está falando na nossa vida para um lugar e que tudo vai dar da melhor forma. Imagine Elias indo para Querite. Ah, que bom, tempo de férias, o Senhor vai cuidar de mim lá, vai ter pessoas que não sei o quê. Mas não foi bem assim, ele estava pensando, pássaros, meu, como que pássaro? Vinha os pássaros, vou matar, vou comer. Mano, aí ele chega naquele lugar lá, e todo dia de manhã, vinha um passarinho com a carne, pãozinho, carne e pão. A Bíblia diz isso. E se, aí tipo assim, era só uma refeição, né? Tinha que guardar. Não, à noite vinha de novo o passarinho, carne e pão. E a gente tem essa ideia, que o que Deus está fazendo na nossa vida, a gente está obedecendo, tudo está dando certo. Não, amados, haverá tempos que você vai falar assim, cara, não tenho o que comer. Deus, o Senhor falou para eu não trabalhar, minha mulher está olhando para mim e não tem mistura na geladeira. Não é, Douglas? Eu sei, eu vivi isso com você. E ele é um profissional, ele é um cara para frente, trabalhador. Eu imagino o quanto que o coração dele sofreu nisso, mas ele tinha uma palavra. De repente ele mostrava alguns envelopes assim para mim, escrito assim, ó, Deus mandou te dar, e tinha uns dinheiro dentro do envelope, deixavam na portaria do prédio dele. Quantos? 2 anos? 1 ano? 1 ano, né? 2 anos nisso, 2 anos. Sabe o que ele fazia? Nesses 2 anos, ele vinha para cá para a igreja, ficava tampando o buraco da igreja, arrumando o que fazer aqui. E enquanto ele ficava arrumando o que fazer, eu ficava colocando o dedo nas feridas dele. Eu acho que é o que mais irritava ele. Sabe, queridos, o tempo passou,
Douglas, agora Deus falou, agora você pode voltar a trabalhar. Mas Deus, por que eu fiquei... Pode voltar a trabalhar. Existe uma nova fase acontecendo. Se você não obedecer a primeira, você não vai para a segunda, não vai para a terceira, e assim não vai acontecer na tua vida, amado. Então existe um outro lá. Sabe por que existe um outro lá? Porque geralmente a gente acha que o meu próximo lá é só um milagre que Deus está fazendo. E aí eu fico preso naquele milagre. E aí Elias, ele ia ficar preso ao ribeiro. Ele ia ficar apaixonado, porque o ribeiro agora é o lugar da provisão da vida dele. É o lugar onde os corvos o sustentam. Mas nunca pode ser o lugar que nos sustenta, e sim o Senhor. O que Deus estava ensinando para Elias é o seguinte: não se apaixone pelo ribeiro, porque existe outro lá. Opa, então as coisas começaram a subir de nível. O ribeiro nunca foi a fonte, era apenas um lugar que Deus estava usando naquele momento. Sabe, a verdadeira fonte de Elias sempre foi o Senhor. A nossa verdadeira fonte tem que sempre ser o Senhor. Uma estação vai terminar, querido, mas o Senhor continua sendo o Senhor das nossas vidas. Quando aqui seca, Deus sempre tem um novo lá para nós. A provisão já estava preparada. No verso 8 diz assim: então veio a ele o quê? Lembra? Nós temos que andar na palavra. Veio a ele a palavra. Elias secou, os corvos não apareceram. Ele fez o quê? Foi embora daquele lugar? Ei, o que isso nos ensina? AP, eu estou amando, eu estou fazendo isso, eu estou perdoando, mas nada muda. Não sai do lugar. Você tem que ter uma outra palavra. Existe um outro lá. Deus pega então agora e vira para ele a sua palavra. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, olha só, movimento. Levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. E eu acho fenomenal essa passagem. Elias levanta, se com o corvo era carne e pão, imagine com a viúva. Agora o negócio vai ser bom. Subiu o nível, agora as coisas vão ser melhor, a minha vida vai melhorar. Agora eu não vou dormir mais no relento, vou ter uma casa, vou ter tudo isso de bom. E Elias vai. Sabe, de novo, Deus não explicou todos os detalhes, mas declarou uma coisa, querido: lá é onde a provisão está. Lá é o lugar de sustento. Lá é um lugar, amado, que nós podemos chamar obediência. E é esse lugar que Deus quer que eu e vocês sejamos. Posso ouvir um amém? O lar de Deus nem sempre será confortável, mas será o lugar onde a sua vontade continuará sendo ocupada na nossa vida. Entenda isso. Então Elias precisou sair daquele outro lugar. Não bastava receber uma nova direção, ele precisava se levantar e caminhar, amado. Sabe o que isso mostra? Que fé é movimento. Não adianta você falar fé e não ter obras, não ter ações, não ter atitudes de fé. O Senhor tem falado ao teu coração em relação à tua vida empresarial e financeira. Eu sinto que a palavra que Deus tem colocado ao teu coração é descanso. Certo? Isso é confortável para você? Não é. Isso te incomoda? Muito. Mas é esse o lugar que Deus vai fazer você prosperar. Enquanto você se preocupa, você está saindo deste lugar. Você está dizendo para Deus: tudo bem, Senhor, eu entendo, mas eu tenho que fazer alguma coisa. E se é descanso, é descanso. É secar. Ou você quer ter que aprender de uma outra forma? Não precisa. É só descansar. É só você entender isso. É não deixar a inquietação tomar conta do teu coração. E assim é para cada um de nós, queridos. Para cada um
daqueles que creem no Senhor, que sabem que o Senhor está cuidando. O movimento da fé dele é descanso. O movimento da sua fé tem um nome, tem uma atitude. Tá? Você acredita em Deus, como você já viu Deus fazendo coisas na sua vida, como Elias saiu de um lugar, foi para outro, Deus fez obras na sua vida, porém agora tem um outro lugar, tem um outro lá, tem um movimento que você precisa fazer, você precisa andar. Então existem respostas de Deus que nós só vamos encontrar quando nós obedecemos o caminho que Ele já nos indicou. Não adianta, amado. Então não para no ribeiro seco da tua vida. Não para no que já secou. Você está insistindo, mas existe um outro lá. E aí quando Elias chega nesse outro lá, sabe, é muito louco, gente. Porque tudo isso está falando da confiança que nós temos em Deus. Ele bate palma. Na verdade, eu acho que ele vê a viúva já catando alguns gravetos. Ele fala: ixi, Deus. É aqui mesmo? Será que não é outro lugar? O Senhor disse que tinha uma mulher que ela ia me sustentar. Então tá, vamos lá, é ela. Ei! Sou profeta de Deus, vim aqui, Deus mandou vir aqui, que você vai sustentar. Aí aquilo que ia te sustentar diz assim para você: como? Como que eu posso te sustentar, querido? Eita Deus, sabe o que Deus está falando no meu coração, amado? Que quando a gente está no lar de Deus, até aquilo que parecia ser morte começa a ter vida para outras pessoas. Sabe o que Deus fala para aquela mulher? Elias fala para aquela mulher, ele não para na dificuldade, sabe? Ele não para ali, ele sabe que Deus sustentou ele lá com os corpos, ele já aprendeu que Deus é aquele que fala e ele está diante de uma palavra. Ele já entendeu que a palavra de Deus não volta atrás. Ele já entendeu que obedecer faz parte. Nesse momento que ele olha para aquilo e um sentimento, talvez a pergunta está voltando: será que Deus vai fazer? Ele não titubia, ele não duvida, ele diz: olha, faz o seguinte, pega aí esse pouco que você tem, faz lá e traz para mim comer. Por quê? Porque existe uma palavra: uma mulher vai te sustentar. Ela precisava sustentar ele para que aquilo acontecesse. Aquela mulher também tinha uma palavra. E o lá dela era pegar tudo que ela tinha e dar para aquele homem. Você está entendendo? Deus está falando com você, querido. Talvez no lugar da mulher você retém. Não, Deus, eu preciso controlar as coisas. Eu preciso do meu jeito, da forma que eu penso. Estou retendo. Elias, ele não tem medo, ele já sabe, ele já não tem será que Deus vai fazer? Ele entra no negócio. E realmente, na casa daquela mulher, não faltou azeite e nem farinha na botija dela. Nenhum outro lugar do reino tinha tanta fartura quanto na casa daquela mulher. Sabe por quê? Porque pessoas escolheram estar no lar de Deus. Deus está te chamando para esse lugar hoje. Deus está te movendo o teu coração. E Ele está dizendo: não tem nada errado com você. Não tem nada que nasceu para dar errado. Ou dar, se o pessoal quiser subir do louvor, pode subir. Que nada Deus está no controle de tudo. Escute, Deus está no controle de tudo. Mas Ele está mexendo no teu coração e dizendo para você: é nesse lugar, é nesse lá que eu quero que você esteja. Sabe por quê? Porque até aqui, amados, a gente viu Deus sendo o provedor da vida deles. Mas o que a gente não percebe é o que Deus está construindo em Elias.
estar no lar não é só viver a provisão de Deus, mas é ser construído por Deus. Isso é muito forte. Sabe por quê? Aquela viúva tinha um filho. E aquele filho morre. Sabe, a viúva vira para Elias e fala: tu não é homem de Deus, tu não fez isso, olha a desgraça que veio, que não sei o quê. Agora Elias não precisa mais de uma provisão, agora Elias é a provisão na vida daquela mulher. Sabe por quê? Porque o estar no lar de Deus fez Elias crer num Deus do impossível. Fez Elias crer que Deus pode agora trazer vida aonde havia morte. Elias ora e se derrama em cima desse jovem, e esse jovem volta a viver. Sabe o que Elias faz mais para frente, queridos? Elias, mais para frente agora, ele se prepara para desafiar 450 homens de Baal, uma nação que estava totalmente perversa, e um homem de coragem, sem medo de morrer, porque sabia no Deus que ele confiava. Eu queria que você ficasse de pé nessa manhã, mas levante como Elias levantou daquele rio. Levante com teu coração queimando, entendendo, amados, que essa é a fé verdadeira que Deus está procurando em nosso coração. Que os nossos desejos sejam governados por Ele. Que nossa esperança, nossa força, saiba que Ele tem um lar para mim e para você. Um lugar de obediência. Um lugar onde você precisa obedecer, querido. Essa mensagem é mais para mim do que para você, pode ter certeza disso. Até hoje, tudo que nós temos, eu e minha esposa, minha família, foi sempre estando nesse lar de Deus. E de verdade, medos sempre bateu no coração. Será que vai acontecer? Sempre apareceu. Esses pensamentos de alguma maneira sondaram o nosso coração, passaram aqui por aqui. Mas aí a gente sempre voltou para aquilo que Jesus fez por nós. E Ele na cruz do Calvário deu sua vida por mim. Eu voltei lá atrás várias vezes, quando eu era um usuário de crack, onde não tinha valor nenhum, querido, que eu não valorizava a minha vida. E eu vi o quanto Ele amou aquele usuário de crack. E quantas promessas Ele fez no coração daquele usuário. Então, o insignificante que escolheu estar no lugar do lado de Deus, me faz lembrar todos os dias e dizer assim: será ou nada, Deus cuida de mim, Ele é fiel, Ele não me abandonou, Ele não vai me abandonar agora. E é assim que eu venço essas guerras, é assim que eu calo as vozes que tentam me tirar o foco de Deus, é assim que eu ando em obediência ao Senhor, é assim que quando eu quero gritar, maltratar alguém, ou ter raiva de alguém, eu lembro, eu não posso sair do lugar aonde Ele disse: esteja lá. Está me ouvindo? Feche seus olhos. A nossa fé começa quando Deus fala, mas ela se torna visível quando nós obedecemos. Talvez você esteja diante de um ribeiro seco hoje. Talvez você tenha chegado ao lar e encontrado algo diferente que você não imaginava. Talvez você esteja olhando para a sua pequena quantidade de farinha, de azeite, e
está pensando: como Deus fará alguma coisa com tão pouco? Como Deus pode fazer isso? Será que Deus vai fazer? Será que dá? Mas a resposta não está apenas naquilo que você consegue ver, querido. A resposta está em saber que Deus falou com você e continua te dando direção, e você está debaixo dessa direção. É aqui que está a resposta. Diga obrigado, Jesus. Sabe por que Ele está testificando no teu coração, amado? Talvez hoje a entrega sua, o teu lá hoje seja entregar sua vida para Jesus, querido. Seja abandonar a velha vida. O que você está esperando para estar nesse lar? Talvez o teu lar seja perdoar alguém, cuidar do teu casamento melhor. O seu lar seja honrar os pais, seja abandonar os palavrões, a prostituição, a promiscuidade. Talvez o seu lar seja falar a verdade. Talvez o seu lar seja retornar ao lugar da comunhão. É dar o próximo passo de obediência, querido. Aleluia, teu amor, o teu amor está ganhando forma. Deixa o amor de Deus ganhar forma em você, querido. O teu amor está. Obrigado, Jesus, por tocar-nos, ó Pai, em tua verdade, em tua palavra. Tudo vem de ti, Pai, tudo volta para ti. Obrigado, Senhor, por encorajar-nos, ó Pai. Obrigado, Senhor, por renovar a nossa fé, por estabelecer a gente, Senhor, neste lugar seguro que é o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Você pode aplaudir a Jesus?